Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Milagres só são associados com medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Temos uma crença de que a escuridão pode ocultar. Como é essa crença? Nós criamos um campo de escuridão na nossa mente e tentamos ocultar as coisas aí. Essa crença, ela se refere aos nossos erros, aos nossos equívocos, aos nossos pecados, às nossas desatenções, karmas. Os erros é tudo a mesma coisa, né? O nome é que muda. Então, nós cometemos um erro e nós não queremos que ninguém fique sabendo e não queremos corrigir. Então, a gente esconde isso. Eu tenho que esconder dos outros e de mim mesmo. Então, eu gero uma crença de que a escuridão pode ocultar. Uma vez que eu tenho essa crença de que a escuridão pode ocultar alguma coisa, essa crença, ela me leva à negação da vista espiritual. Por quê? Porque aquilo que eu acredito que os meus olhos físicos não podem ver, não existe. Então, eu lembro que quando criança a gente brincava lá de pegar alguma coisa e dizia: você viu tal coisa? Não vi, não sei, o gato pegou, foi o gato, né? Então a gente escondia e como não estava à vista, a gente começava a acreditar, o que isso leva a fortalecer essa crença. O que a vista física não vê, não existe. Então não sei, não vi. E até hoje a gente tem essa crença, o que eu não vejo não existe. E se o que eu não vejo não existe, e o espírito eu não vejo, então ele não existe. Então os milagres, eles são associados ao medo. Por quê? Porque como eu não posso ver, tudo que eu não posso ver está associado ao medo. Porque aquilo que eu escondo está associado ao medo. O que é que a gente tem que fazer? Trazer tudo o que está oculto na escuridão para a luz. Porque aquilo que nós trazemos à luz, e a luz dissolve a escuridão, o medo desaparece, não tem mais medo. E se não tem mais medo, nós passamos a acreditar, essa crença de que a escuridão possa ocultar desaparece, porque ela gera medo. E aí nós deixamos de acreditar naquilo que a vista física não pode ver, então passamos para a negação espiritual. E aí os milagres também são associados com o medo
porque aquilo que escondemos, escondemos porque temos medo. Tem uma historinha que eu me lembro, que eu morei em Curitiba há muitos anos. E lá tinha um personagem muito interessante, que Curitiba tinha a rua que eles fecharam para o trânsito, e foi uma novidade, assim, muito grande na época. E encheram de flores a rua, era toda, então ficou conhecida como a Rua das Flores, porque era cheia de vasos de flores para tudo que era lá. É uma rua bem florida, né? E tinha um personagem que era bem típico, bem conhecido, que ele andava com um manto e carregando uma cruz de madeira, bem grande. E provavelmente pesada. Ele andava para cima e para baixo o dia inteiro com aquela cruz. E ele dizia que era a reencarnação de Cristo. E ele tinha uma identidade que era Henri Cristo. E aquilo, algumas pessoas olhavam, outras faziam chacota, outras não davam a menor bola, mas ele ficou conhecido. Depois de um tempo, ele foi aparecendo com uma discípula também com um manto, né? Seguindo ele, carregando a cruz. Quando eu vi, ele já tinha uns 10, 15, 16 pessoas que ficavam andando de um lado para outro o dia inteiro, e ele carregando aquela cruz de madeira. E ele se dizia a reencarnação de Cristo. E foi crescendo o número de discípulos, e ele comprou um terreno que as pessoas foram doando, os discípulos foram dando dinheiro, que as pessoas tinham dinheiro, trabalhavam, tinham alguma coisa, vendiam, doavam para ele, e ele comprou um terreno e construiu uma igreja. E ele passou a ser uma pessoa cada vez mais conhecida em Curitiba. E quando ele já tinha bastante discípulos na igreja, né, depois ele cometeu uma infração de trânsito, que aí ele já comprou um carro, né, e aí ele cometeu uma infração de trânsito, e quando pegaram o documento dele, Henri Cristo, viram que era uma identidade falsa. Que aquilo era ele que fabricou essa identidade, que o nome dele era bem outro, bem diferente. E aí ele disse, foi mesmo, né? Foi porque eu fiz, porque eu acreditei, né? E depois eu vi ele dando uma entrevista na televisão. E aí perguntaram para ele, a pessoa que o entrevistou perguntou, mas diga uma coisa, você sempre foi assim, com esse manto? Quando que começou isso, né? De você acreditar em Jesus, que você fundou essa igreja, que tem bastante pessoas que seguem você na igreja, né? Ele disse, não, eu não fui sempre assim. Eu, antes de começar a andar na rua com isso, que eu me converti, eu andava com prostitutas, eu bebia, eu fazia não sei o quê. E foi contando um monte de delitos e de coisas que ele fazia que a gente diz que são erradas. Aí eu pensei naquela época, eu disse, mas o que esse cara está fazendo? Né? Como é que é um cara que tem uma igreja, que faz lá, tem os seus discípulos, vai a público na televisão e diz que eu dormia com prostitutas, eu bebia, eu fumava, eu usava droga, eu não sei o quê. Eu disse, mas o cara vai se desmoralizar, ele está se desmoralizando, né? Ele não deveria fazer isso. E aquilo ficou. E eu mudei de Curitiba e nunca mais eu vi esse rapaz, né? Bom, aí estudando o curso em Milagres eu vi esse princípio. A crença de que a escuridão pode ocultar conduz à negação da vista espiritual. Daí eu me lembrei dele. O que ele fez? Ele trouxe tudo para a luz e a público. Agora, ninguém pode acusá-lo dele ter usado, não sei se usou droga, não sei se ele usava maconha, se ele
bebia, andava com prostitutas. Se alguém for lá dizer, você não é aquela pessoa que andava com prostitutas, sou eu mesmo. Me converti. Isso não vai gerar medo nele. Agora imagina se ele tem isso escondido na escuridão e de repente aparece alguém e diz, você não é aquela pessoa. Isso pode destruir ele, né? Desconstruir a história dele. Então, porque nós temos essa crença de que a escuridão pode esconder, é que nós somos conduzidos à negação da vista espiritual. Isso nos conduz à negação da vista espiritual. Porque aquilo que está escondido não está à vista. O que não está à vista não existe. A gente nega. Eu? Não, de jeito nenhum. Não, eu não. Então a gente vai para a negação. E aí o milagre pode produzir medo. Por quê? Porque o milagre é luz. E o milagre pode mostrar a nós e aos outros o que está escondido. Então nós não deveríamos ter nada escondido, nós não deveríamos ter nenhum erro. E se temos que trazer à luz. Porque enquanto nós tivermos uma escuridão, escondendo algo, nós não vamos conseguir ver. A vista espiritual não vai funcionar. E nós não vamos conseguir nada além do físico. E no físico nós só passamos a acreditar só naquilo que a vista física pode ver. E negamos tudo o resto. E o milagre, como é luz, milagres são vistos na luz, eles vão gerar medo. Porque vai que o milagre mostre, ou traga à tona, tudo que eu escondi na escuridão. Então a gente não quer a luz, a gente tem medo da luz. Uma vez eu ouvi dizer que as crianças têm medo do escuro e os adultos medo da luz. Porque a luz pode mostrar o que está escondido na escuridão. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.